Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, marcante, inesquecível na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, a língua grega tem algumas particularidades interessantes. E como todo o Novo Testamento foi escrito em grego, é importante conhecermos um pouco dessa língua para não fazermos confusão. Porque muitos fazem confusão porque não têm conhecimento nenhum dessa língua. Como já disse, o Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, é necessário que nós estudemos o Novo Testamento de acordo com a língua grega e não de acordo com a língua portuguesa. Meus queridos irmãos e amigos, no grego há duas palavras para definir o pronome indefinido outro, outra. Quais são essas duas palavras? Alós e heterós. Aqui estão essas duas palavras. Alós, alfa, lambda, ômicron. Alós, que significa outro, outra, da mesma espécie, da mesma função e da mesma natureza. A segunda palavra é heterós. Epsilon, tau, epsilon, rho, ômicron e sigma, heterós, que significa outro ou outra, de espécie, função e natureza diferente. Eu vou repetir para que os irmãos e amigos possam guardar bem na mente. Heterós significa outro ou outra de espécie, função e natureza diferente. Já alós significa outro da mesma espécie, função e natureza. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus, o Cristo, disse: Eu quem? Jesus, o Cristo, rogarei ao Pai. O Pai aqui é Deus, o Todo-Poderoso. E Ele quem? Deus, o Pai, vos dará outro não o mesmo, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus queridos irmãos e amigos, aqui no Evangelho segundo João, capítulo 14,
versículos 16 e 17, no grego está allos parakleton. Allos parakleton. Outro consolador. Allos, como já disse, significa outro ou outra, da mesma espécie, função e natureza. Portanto, o Espírito Santo é da mesma espécie, da mesma essência, da mesma substância de Jesus o Cristo. O Espírito Santo é da mesma espécie, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância de Deus, o Pai. A função do Espírito Santo, a função primordial do Espírito Santo, é dar continuidade, por meio da igreja, que é o organismo espiritual que somos nós, ao ministério iniciado por Jesus o Cristo. E Jesus o Cristo deixou bem claro a respeito disso. Meus queridos irmãos e amigos, o Espírito Santo esteve presente em algumas situações no Antigo Testamento. Permitam-me repetir novamente. O Espírito Santo esteve presente em algumas situações no Antigo Testamento? Sim, esteve presente. Meus queridos irmãos e amigos, no Antigo ou Velho Testamento, eu prefiro dizer Antigo Testamento, há 88 passagens, 88 referências à pessoa e obra do Espírito Santo. Vejamos rapidamente alguma dessas passagens. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, e também no livro dos Salmos, 104, versículo 30, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o Espírito Santo participou da criação do mundo junto com Deus Pai e Deus Filho. No livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 6, a Bíblia diz que o Espírito Santo capacitou duas pessoas que se chamavam Bezaliel e Aholiabe para o trabalho decorativo do tabernáculo. Leiam lá, está bem claro. Em Números capítulo 24, o Espírito Santo interviu maravilhosamente quando o rei Balaque, rei dos Moabitas, ficou indignado, abespinhado, irritado, zangado com o profeta Balaão. Por quê? Porque ele contratou o profeta Balaão e pagou caro por essa contratação para que o profeta Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, o povo de Israel. Mas o Espírito Santo interviu maravilhosamente. E o profeta Balaão, ao invés de amaldiçoar, abriu a boca 3 vezes
para os abençoar. No segundo livro das Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19, o profeta Azarias, sob o influxo do Espírito Santo, procurou o rei Asa, que reinou 41 anos em Judá. Então o rei Asa encheu-se de coragem, aquela coragem que vem do Espírito Santo, e acabou completamente com a idolatria em Judá, reconstruindo o altar do Senhor e restaurando o reino. No Salmo de número 5, versículo 11, Davi disse: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sentia a presença do Espírito Santo na sua vida. Em Juízes, capítulo 3, versículo 10, e também em Juízes, capítulo 6, versículo 34, o Espírito Santo deu capacidade e força para Otoniel e também para Gideão liderar. São muitas, queridos irmãos e amigos, como já disse, 88 passagens, 88 referências à pessoa e obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quem é o Espírito Santo? Eu acredito que essa pergunta todos sabem responder. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus, nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz que são 3 os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. São um. O que significa testificar? Testificar significa testemunhar. Portanto, são 3 os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. Como assim? Como os 3 são um? Não estou entendendo. Eu vou explicar, é muito simples. São 3 pessoas. São 3 pessoas distintas. São 3 pessoas separadas. Mas os 3 trabalham de forma... os 3 trabalham em comum acordo. Em comum acordo. Os 3 trabalham em comum acordo. Com um só propósito. Com um só objetivo. Visando a capacitação, a regeneração, a santificação do homem através da igreja. Vou repetir. Os 3 são um. São 3 pessoas distintas. Mas os 3 são uns
significa que os três trabalham em comum acordo, com um só propósito, com um só objetivo, com uma só finalidade, visando a capacitação, a regeneração, a santificação do homem através da igreja. Muitos estudiosos das Escrituras Sagradas dizem que um trecho do versículo de 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, não consta no original grego, foi adicionado. Qual é esse trecho que dizem que foi adicionado? No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Dizem também algumas denominações religiosas que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Será que o Espírito Santo não existe? Será que o Espírito Santo realmente não é uma pessoa? Será que esse texto realmente foi acrescentado? É o que nós veremos agora, neste momento. Meus queridos irmãos e amigos, como já disse, só no Antigo Testamento são 88 passagens, 88 referências à pessoa e obra do Espírito Santo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 10, aliás, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 10, e também no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, falando do batismo de Jesus, nós podemos constatar a presença da Trindade. A presença da Trindade. Diz o versículo: e logo que saiu da água, quem saiu da água? Jesus o Cristo. Viu os céus abertos, quem viu os céus abertos? Jesus o Cristo. Viu os céus abertos e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, descer sobre ele. Em seguida, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus o Cristo estava sendo batizado. O Espírito Santo desceu do céu em forma corpórea de uma pomba sobre ele. E em seguida ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A pomba não tem nada a ver com a voz que veio do céu. No batismo de Jesus, a Trindade presente: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outro versículo que esclarece ainda mais. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus o Cristo disse, prestem atenção, são palavras de Jesus o Cristo. Ele disse para os seus discípulos: eu quem? Jesus o Cristo, rogarei ao Pai. O Pai quem é? Deus o Todo-Poderoso. E Ele quem? O Pai vos dará
outro Consolador, não é o mesmo, outro Consolador. Outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. Nós estamos percebendo, está bem claro, que o Espírito Santo não é a força ativa de Deus. E Ele, o Pai, vos dará outro, não é o mesmo, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo só viria quando Jesus fosse glorificado. Quando Jesus voltasse ao seu lugar de origem e sentasse à direita de Deus Todo-Poderoso. Por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7. Jesus o Cristo disse, olha só como está claríssimo: todavia, digo-vos a verdade, disse Jesus, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Está bem claro. Dispensa qualquer comentário. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, o Espírito Santo realmente é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E como pessoa fala, como pessoa tem sentimentos, como pessoa toma decisões, como pessoa intercede. Nós vamos ver alguns versículos falando sobre isso. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29, encontramos o Espírito Santo falando com Filipe. Não foi a força ativa de Deus, a força ativa de Deus não poderia falar com Filipe, né? Encontramos o Espírito Santo falando com Filipe, como pessoa falando com Filipe. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, encontramos o Espírito Santo tomando decisões. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Como a força ativa de Deus possa interceder junto a Deus? Não há coerência. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quer dizer, o Espírito Santo tem sentimentos. Mas é bom deixarmos bem claro que os ciúmes aqui mencionado não é aqueles ciúmes que o apóstolo Paulo menciona na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20. As obras da carne. Ciúmes aqui é o que chamamos de antropomorfismo. O antropomorfismo ou antropopatismo
é quando falamos de um ser celestial que foge da nossa compreensão, que é o caso de Deus, o Todo-Poderoso, utilizando linguagem e comportamento humano. Meus queridos irmãos, amigos, o Espírito Santo nos convence com argumentos do pecado, da justiça e do juízo. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. O Espírito Santo participou, ajudou Jesus, o Cristo, a realizar as obras de Deus, o Todo-Poderoso. Ajudou. Está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Quando Jesus lê uma passagem falando sobre ele, que está lá no livro do profeta Isaías, o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu. Leiam. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Como podemos notar, é claríssimo a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. É claríssimo que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como já disse, algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que a doutrina da Trindade foi introduzida pela Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Nicéia, que foi realizado no ano 325 depois de Cristo, sob a influência do imperador Constantino. Aqueles que dizem isso estão redondamente enganados. Bem antes do Concílio de Nicéia, Tertuliano, que é um dos pais da igreja, que viveu entre o ano 160 ao ano 220 depois de Cristo, que criou a palavra Trinitas, já falava a respeito da Trindade, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a grande verdade é, queridos irmãos amigos, a grande verdade é que a doutrina da Trindade existe, é verdadeira e foi estabelecida, foi deixada, foi criada por Jesus o Cristo. Ele quis deixar bem claro, quando estabeleceu a igreja, que são três os que testificam do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O texto de 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, para esclarecer os irmãos amigos, só consta em 2 manuscritos gregos, que vêm depois do século XVI. Vou repetir, o texto de 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, só consta, do jeito que está na Bíblia, em 2 manuscritos escritos depois do século XVI. Quais são esses 2 manuscritos? O Codex Montforticanus, ou britânicos, e o Codex Ravianus. Em todos
os outros manuscritos gregos, em todos os outros manuscritos gregos, antes do século XVI, que são cerca de 600, não é encontrado da maneira como está na Bíblia. Então, como está nesses manuscritos? Está escrito da seguinte maneira: porque são 3 os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Mas eu particularmente não vejo, e acredito que os irmãos amigos também não veem, que isso possa interferir na doutrina verdadeira da Trindade. A doutrina verdadeira da Trindade. Porque em todas as passagens bíblicas, em todas as referências bíblicas, está bem claro a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já citamos algumas passagens bíblicas aqui. Portanto, realmente, são 3 os que dão testemunho no céu. Os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. Como já disse, os 3 trabalham em comum acordo, com um só propósito, com um só objetivo, visando a regeneração, a capacitação e a santificação do homem através da igreja, que é um organismo espiritual. Meus queridos irmãos amigos, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Porque nós, igreja, nós somos templos do Espírito Santo. Porque a igreja é um organismo espiritual. Meus queridos irmãos amigos, por hoje ficamos aqui. Temos mais um comentário que devemos postar, se Deus assim o permitir, no sábado. Fiquem com Deus. Um grande abraço.